Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação: Wesley Paiva. Apoio: Senar MS. Transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. A aproximação de frente fria pode trazer retorno das chuvas para Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. JD1 no ar. Previsão do tempo. O avanço de uma frente fria promete ser bastante significativo para Mato Grosso do Sul no dia de hoje, pois aumenta a possibilidade do retorno das chuvas em várias regiões, podendo inclusive ter risco de tempestade acompanhadas de raios e rajadas de vento. Apesar disso, as temperaturas seguem altas, já que as máximas podem chegar a 38 graus em algumas cidades, conforme apresentado pelo CENTEC, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai pode favorecer a formação de instabilidade no estado de Mato Grosso do Sul. São previstas temperaturas mínimas entre 22 e 24 graus e máximas entre 28 e 36 graus para Dourados e Ponta Porã. Já Porto Murtinho, Corumbá, Miranda e Aquidauana esperam-se mínimas entre 25 e 27 graus e máximas entre 32 e 38 graus. Três Lagoas e Paranaíba, assim como Coxim e Camapuã, são esperadas mínimas entre 22 e 25 graus e máximas entre 33 e 38 graus. Campo Grande capital, mínimas entre 22 e 24 graus e máximas entre 32 e 35 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a base de preço da arroba do boi gordo aqui no estado, que hoje está cotado a R$300 no mercado físico. A arroba da vaca gorda cotado a R$274. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$65. E a soja em grãos também saca 60 quilos, R$115,50. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, terça-feira. JD1 no ar. A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia esta semana com 4.530 vagas em aberto em seus registros. Destas, 650 estão na capital Campo Grande. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, trabalhador da cultura de maçã, assistente administrativo, operador de caixa, auxiliar de limpeza, motorista de caminhão, trabalhador rural, motorista de basculante, desossador, atendente de lanchonete, entre tantas outras funções. Já no interior são milhares de postos de trabalhos disponíveis. Os destaques são para Iguatemi com 547 vagas, Aparecida do Taboado 520 vagas, Dourados 424, Cacilândia possui 263 vagas, Miranda 222, Chapadão do Sul 221, Três Lagoas possui 204 vagas, Paranaíba 197, Rio Brilhante 161 e Sidrolândia 159. A lista completa com as vagas disponíveis em todo o estado pode ser conferida no portal funtrab.ms.gov.br. JD1 no ar. JD1 no ar. Começa a valer no dia 4 de março uma determinação do Ministério da Agricultura que estabelece que ovos vendidos a granel precisarão ter um carimbo na casca com a data de validade e com o número de registro do estabelecimento produtor do alimento. A determinação, que faz parte de uma portaria publicada no dia 4 de setembro de 2024, havia dado um prazo de 180 dias para os estabelecimentos se adequarem. A determinação não vale para ovos vendidos em estojos ou bandejas plastificadas, já que contam com a data de validade no rótulo. Também fica determinado que a tinta utilizada para impressão ou marcação da casca de ovo deve ser específica para o uso em alimentos atóxicas e não constituir risco de contaminação ao produto. Os ovos a granel são geralmente os comercializados de maneira solta, sem a necessidade de se comprar a cartela, em feiras e os populares carro do ovo. JD1 no ar. Mais de 20 milhões de famílias começaram a receber ontem o pagamento do Bolsa Família. Ontem também teve início a transferência do Auxílio Gás do mês de fevereiro. Os detalhes na reportagem de Thaísa Vitória. O pagamento do Bolsa Família, que começou nesta segunda-feira, vai atender mais de 20 milhões de lares e cerca de 53 milhões de pessoas. O valor médio por família é de R$ 671,81. Outro benefício que também começou a ser pago hoje foi o Auxílio Gás. São mais de 5 milhões de famílias contempladas no país, com benefício de R$ 106 por domicílio. O Auxílio Gás é pago a
cada 2 meses e corresponde a valor de 100% do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Os pagamentos seguem um calendário e acontecem de acordo com o último dígito do número de identificação social, sempre em dias úteis, iniciando com aqueles de final 1 e indo até os de final 0. Em fevereiro, as transferências terminam no dia 28. A exceção é para beneficiários que vivem em um dos 623 municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecido pelo governo federal. Para estes, o governo federal unificou o calendário. São quase 1.057.000 lares com acesso aos recursos do Bolsa Família e 359.000 pelo Auxílio Gás. Hoje, terça-feira, dia 18, recebem os beneficiários com número de inscrição social NIS de final 2. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi? As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Durante entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura na noite de ontem, o governador Eduardo Riedel foi questionado sobre as ações acerca da acusação de negligência por parte da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no caso da jornalista Vanessa Ricarte e adiantou que uma reunião será feita hoje. Segundo o governador, a situação está sendo apurada e a delegada que atendeu Vanessa Ricarte horas antes dela ser morta pelo ex-noivo Caio Nascimento foi convocada para uma reunião junto ao secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira. O governador afirmou que até o momento ninguém foi afastado da função e que as delegadas até ontem continuavam trabalhando normalmente. Segundo Riedel, é preciso compreender o que aconteceu para aí sim abrir uma investigação no âmbito da Polícia Civil. Enquanto isso, Caio Nascimento cumpre prisão preventiva pelo feminicídio da jornalista na capital. E o ex-candidato a prefeito de Campo Grande, Luzo Queiroz, do PSOL, protocolou e entregou na Câmara Municipal um pedido de impeachment contra a prefeita Adriane Lopes. No documento protocolado por Luzo, ele afirma que a prefeita teria cometido infrações caracterizadas pela retenção do imposto de renda no holerite de comissionados com super salários. Ainda segundo o documento, os atos são lesivos para a administração pública. Além disso, o ex-candidato também aponta que a prefeita cometeu crime contra a ordem tributária, causando prejuízos de 386 milhões aos cofres municipais em 2022. O documento também salienta outras possíveis infrações por parte da prefeita que justificam o pedido de impeachment. O requerimento será analisado pelo presidente da Câmara de Campo Grande, vereador Pape. E o Vaticano informou nesta segunda-feira que o Papa Francisco foi diagnosticado com um quadro de infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que levou a uma alteração no tratamento do pontífice. O Papa enfrentou dificuldades nos últimos dias durante suas leituras e precisou de ajuda de auxiliares. Ele foi levado para a Policlínica Agostino Gemelli, em Roma, no dia 14 de fevereiro, para realizar exames e seguir com o tratamento de um quadro inicialmente identificado como bronquite.
Conforme o Vaticano, os exames apontam um quadro clínico complexo que exigirá uma internação hospitalar adequada, e as últimas atualizações indicam que o Papa tem dormido e se alimentado adequadamente. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem um informativo diário do Senar MS. O Senar MS leva saúde para a população rural, com o programa Sorrindo no Campo toda semana, 2 consultórios odontológicos. O Senar MS leva saúde para a população rural. Com o programa Sorrindo no Campo, toda semana, 2 consultórios odontológicos sobre rodas levam atendimento completo e gratuito para várias regiões, como conta o coordenador Lucas Gotardi. Faz restaurações, cirurgias básicas, a gente tem um aparelho raio-x aqui dentro também, limpeza, raspagem, aplicação de flúor, N procedimentos, muitas vezes também atendimento de urgência. Veja a agenda no programa nas redes sociais do Sistema FamaSul. É o Senar MS transformando vidas. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Uma reunião marcada para hoje pode definir as primeiras votações do ano no Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, encontra líderes partidários para estabelecer as prioridades na pauta. A reportagem é de Érica Christian. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai definir nesta terça-feira, com os líderes partidários, a pauta de votações do plenário. Na semana passada, ele recebeu do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as propostas prioritárias do governo, como a segunda parte da regulamentação da reforma tributária e o fim dos supersalários no funcionalismo público. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou ainda que o Palácio do Planalto espera ver aprovado, nas próximas semanas, o orçamento de 2025. Temos algumas ações que são cruciais. Uma delas é a votação o mais rapidamente possível do orçamento. A pauta também relativa à isenção tributária para as pessoas que ganham até R$5 mil. O presidente do Senado também deve confirmar com os líderes partidários a instalação das 16 comissões permanentes nesta quarta-feira, com as indicações de cada legenda. O PL, por exemplo, ficará com as comissões de segurança pública, de esporte e de serviços de infraestrutura, que será comandada pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Ele antecipou que quer discutir a alta do preço dos alimentos. E a gente está vivendo um momento em que o custo do Brasil é muito alto. Então, discutir infraestrutura significa discutir preços. As condições para o Brasil ter aqui um ambiente mais favorável para quem investe e para quem consome. O presidente do Senado deverá ainda conversar com os líderes sobre as comissões mistas das medidas provisórias que deixaram de funcionar nos últimos anos, sobre o entendimento para que os projetos do Senado sejam votados na Câmara dos Deputados e a respeito da liberação das emendas parlamentares. JD1 no ar. E agora o Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. JD1 no ar. Esporte. Olá, estamos chegando com notícias esportivas nesta terça-feira. Resultados dos jogos de ontem. Pela La Liga, o Barcelona venceu o Raio Vallecano por 1-0. Pelo Campeonato Paulista, fechando a 10ª rodada, o Novo Horizontino venceu o Mirassol por 2-1. Libertadores da América, segunda fase. Hoje, a partir das 19 horas, começa a segunda fase da Copa Conmebol Libertadores 2025. O Bahia faz a sua estreia hoje, a partir das 20 horas e 30 minutos, contra o The Strongest. O Alianza Lima enfrenta o Boca Juniors. Copa do Brasil, primeira fase. Tocantinópolis enfrenta o Atlético Mineiro às 17 horas, horário de Mato Grosso do Sul. E União Rondonópolis enfrenta o Vasco da Gama às 20 horas e 30 minutos, horário de Mato Grosso do Sul. Seleção brasileira feminina. Na tarde desta segunda-feira, o técnico Arthur Elias comandou o primeiro treino da seleção brasileira feminina na Granja Comari, em preparação para a próxima data FIFA. Sem a presença de 6 atletas, o treino contou com a participação de Bruninha e Lorena, que se apresentaram pela manhã e participaram normalmente das atividades. O treino foi dividido em 2 partes. Após o aquecimento, as jogadoras foram divididas em 2 grupos, focados em organização ofensiva. No terço final do campo, as jogadoras Antônia, Lauren, Yasmin, Ana Vitória, Gil e Caroline se juntaram ao grupo no final do dia, completando o elenco para a preparação.
O próximo treino está marcado para hoje, às 16 horas, horário de Mato Grosso do Sul, com todas as 30 jogadoras convocadas disponíveis. A seleção brasileira ficará concentrada na Granja Comari até o dia 26 de fevereiro, focando em ajustes táticos e entrosamentos, antes dos próximos compromissos internacionais. Campeonato Estadual de Futebol Sub-13 terá 20 equipes este ano. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul fez a reunião arbitral que definiu os participantes e formato do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-13 de Futebol. O encontro aconteceu na sede da federação em Campo Grande e reuniu dirigentes dos clubes participantes para definir os detalhes da competição. A tabela ainda não foi divulgada. Com a participação de 20 equipes, esta edição promete ser uma das mais disputadas da história. As equipes foram divididas em 6 grupos por regionalização e ao todo serão 78 jogos ao longo do torneio. Para o presidente da federação, Estevão Petralas, esse formato reforça o compromisso da entidade com a organização e o desenvolvimento do futebol de base de Mato Grosso do Sul. Uma das novidades dessa edição é a inclusão de equipes mistas, seguindo uma diretriz da CBF. Estamos avançando na inclusão e no incentivo ao futebol feminino. Teremos equipes mistas até exclusivamente femininas, ampliando o acesso e reforçando o papel transformador do esporte. O presidente da federação, Estevão Petralhas, resumiu o espírito da competição. Abre aspas, o Sub-13 não é apenas uma competição, é o início de sonhos. É aqui que plantamos sementes de um futuro promissor, tanto para o futebol sul-mato-grossense quanto para a vida desses jovens talentos. Fecha aspas, concluiu Petralas. Luiz Felipe Aquino conquista prata no US Open de Taekwondo 2025. Em uma performance emocionante, o atleta de Taekwondo Luiz Felipe Aquino brilhou no US Open de Taekwondo 2025, realizado entre os dias 14 e 16 de fevereiro em Reno, Nevada, nos Estados Unidos. Sob a orientação do técnico Fábio Costa, Luiz Felipe conquistou a medalha de prata na categoria adulto masculino até 63 quilos, após uma trajetória de 4 lutas intensas e desafiadoras. O torneio reuniu competidores de alto nível e Luiz Felipe demonstrou técnica, disciplina e determinação em cada embate. Sua performance foi um reflexo do intenso treinamento e dedicação ao esporte. Abre aspas, estou muito feliz com o resultado. Cada luta foi um aprendizado e estou grato pelo apoio do meu técnico e da minha equipe, fecha aspas, afirmou o atleta após a premiação. O técnico Fábio Costa destacou o esforço e o comprometimento de Luiz Felipe durante a preparação para a competição. Abre aspas, Luiz se preparou intensamente para este evento. A medalha de prata é fruto de muito trabalho e perseverança. Agora vamos focar no próximo desafio, fecha aspas, comentou Fábio. Agora, o Luiz Felipe e seu treinador voltam suas atenções para o Grande Slam de Taekwondo, que ocorrerá entre os dias 20 e 23 de fevereiro no Rio de Janeiro. Esta competição é crucial, pois definirá os titulares da Seleção Brasileira de Taekwondo 2025. UEFA Champions League, os playoffs da Champions decidem os primeiros classificados hoje. A terça-feira da Champions League definirá 4 dos 8 times que avançarão às oitavas de final da competição. Já conta com os 8 primeiros colocados da fase de liga. Milan e Feyenoord, hoje às 13 horas e 45 minutos, horário de Mato Grosso do Sul, no estádio San Siro, na Itália, abrem o agitado dia. Às 16 horas, os outros 3 confrontos serão disputados simultaneamente. Atalanta enfrenta o Clube Bruges, o Benfica enfrenta o Mônaco e o Bayern de Munique enfrenta o Celtic. O Feyenoord, Clube Bruges, Benfica e Bayern de Munique, que venceram na semana passada, tem a vantagem do empate. Os 4 conseguiram saldo mínimo. Se algum dos rivais conseguir uma vitória simples, a vaga será definida na prorrogação. Caso a igualdade persista, o desempate será nos pênaltis. Liverpool, Barcelona, Arsenal, Internacional, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa, os 8 primeiros colocados da fase da Liga, já estão nas oitavas de final. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Os partidos apresentaram sugestões de projetos prioritários para votação.
Repórter Cid Queiroz. O Colégio de Líderes fechou o acordo para as votações do plenário nas próximas 2 semanas. Segundo o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, foram incluídos apenas projetos consensuais. Projetos acordados. Foram apresentados em torno de 140 projetos e o presidente encaminhou que cada bancada encaminhasse uma prioridade. Porque as comissões não estão montadas ainda, portanto é preciso ter calma nesse momento. Só vai funcionar tudo bem quando as comissões forem montadas. O deputado Luciano Amaral, do PV de Alagoas, explica os critérios estabelecidos para a escolha dos projetos. O presidente determinou que serão evitados requerimentos de urgência. A pauta discutida e a pauta que vai para plenário são as pautas prontas, as pautas que já estão aptas ou com requerimento de urgência já votado ou com trâmite em comissões. Um dos projetos incluídos na pauta é o que institui a Estratégia Nacional de Saúde para incentivar as indústrias nacionais. A indicação foi do líder da federação PT-PV-PCdoB, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro. A gente indicou um projeto, que inclusive é do Dr. Luizinho, do PP, sobre o complexo industrial da saúde. Então cada partido indicou um tema. Qual a preocupação nossa? Tirar temas mais complexos. Aqui nós tínhamos uma preocupação muito grande com a pauta anti-STF, porque tem todo um conjunto de projetos contra o Supremo que já foram aprovados na CCJ e que a gente não quer que vá ao plenário. O plenário pode votar também projeto que institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro, proposta que permite ao trabalhador usar o FGTS por ocasião do nascimento ou adoção do filho, projeto que institui a Política para Educação Especial e Inclusiva para atendimento às pessoas com transtorno mental, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e deficiências múltiplas, proposta que impede penhora de bens indispensáveis à pessoa com deficiência e o projeto que dá prioridade no SUS para pais, mães e cuidadores de pessoas com deficiência. De Brasília, Cid Queiroz. E na semana passada, a Câmara aprovou 8 acordos internacionais, entre os quais o que define os profissionais que podem trabalhar livremente nos países ibero-americanos. A reportagem é de Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou 8 acordos internacionais nas mais diversas áreas. Um trata da livre circulação de pesquisadores, cientistas e empresários nos 22 países da comunidade ibero-americana. Outro deixa mais claro o período de 90 dias que os brasileiros podem passar na Europa sem a necessidade de visto. Mas houve acordos também sobre apreensão de bens do crime organizado no Mercosul, extradição, serviços aéreos e tributação. Um dos acordos aprovados define os grupos de pessoas que podem circular livremente pelos países ibero-americanos, conforme acordo assinado pelo Brasil em 2021. Entre essas pessoas estão recém-formados que participam de estágio em empresas de outros países, gestores de empresas transferidos para a filial de outro país, pesquisadores e professores de universidades, investidores e outros. Também foi aprovado acordo que altera o texto de acordo anterior sobre isenção de vistos de brasileiros que forem passar curtos períodos nos países da União Europeia. O texto atual fala que a dispensa vale para estadias de 3 meses dentro de um período de 6 meses. A alteração, feita para evitar mal-entendidos, deixa claro que a isenção vale para o total de 90 dias dentro de um período de 180 dias. Outro acordo aprovado estabelece regras para a distribuição de bens apreendidos do crime organizado quando isso decorrer de ações conjuntas de mais de um país do Mercosul. O acordo foi defendido pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Esse acordo é um acordo importante, que é um acordo de respeito ao Mercosul. E ali nós estamos falando das operações da justiça, enfim, que vão ter como consequência apreensões de instrumentos que foram vítimas de um processo criminoso. E aqui se estabelece as condições para que se tenha a divisão dos bens apreendidos. O plenário aprovou também 4 acordos com conteúdo semelhante ao que o Brasil já assinou com dezenas de países. Um deles define as regras para operações de empresas aéreas e foi assinado com a Finlândia. O outro, com o Marrocos, define como se dará o processo de extradição de marroquinos e brasileiros presos nos 2 países. Outros 2 acordos contêm medidas para evitar tributação dobrada em operações comerciais. Um foi assinado com Singapura e o outro com a Polônia.
O acordo com a Polônia foi defendido pelo deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, que já foi adido militar brasileiro naquele país. Esse PDL, ele tem uma característica muito importante. Ele aproxima mais o Brasil e a Polônia, porque bitributação ninguém ganha. Então a gente precisa que esse comércio Brasil-Polônia, que já existe, essa amizade que já existe e essa proximidade também, isso possa ser cada vez mais fortalecido. O plenário aprovou ainda o texto do Acordo Internacional do Café, assinado pelo Brasil em 2022. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial do produto, e o acordo, que reúne países responsáveis por 93% da produção mundial, define como se darão as discussões e ações para aumentar a qualidade, sustentabilidade e consumo do café. Todos os acordos foram enviados para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa terça a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.